Quando o tema é governança corporativa, estratégia e diversidade, Cláudia Pagnano é uma das principais executivas no cenário brasileiro. Formada em comunicação e marketing pela ESPM e com especialização em finanças pela FGV, ela tem certificados também internacionais pela Universidade da Califórnia. Cláudia traz uma trajetória sólida, ocupando posições de liderança ao longo da sua carreira. Foi empresária e CEO da empresa Abracadabra e, além disso, atuou em posições relevantes como Chief Commercial Officer e Managing Director, em posições em companhias como Gol, Companhias Aéreas, BRF e Grupo Pão de Açúcar. Além disso, atualmente ela é dedicada a temas de governança corporativa e é uma das principais conselheiras do mercado brasileiro. É conselheira da Vitro, da VIX Logística e da Brado Logística. Cláudia, muito obrigado, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada a vocês dois. Cláudia, a gente gostaria de iniciar aqui o podcast trazendo um pouco do overview da sua carreira, né? Então, se você pudesse fazer uma linha do tempo, pensando em quais foram as suas principais realizações, principais complexidades que você teve ao longo da sua carreira, que fizeram você chegar onde você chegou e também hoje ser conselheira, né, de empresas de capital aberto aqui no Brasil e liderar temas de governança. Bem, acho que quando a gente fala de governança e quando a gente fala de carreira executiva, esses dois assuntos são absolutamente interrelacionados, né? Eu diria que a minha carreira executiva eu a divido em 4 grandes blocos, né? O primeiro bloco, eu diria que foi o primeiro bloco do meu início de carreira, né? Onde eu trabalhei nas minhas áreas técnicas de expertise, na minha formação comercial e marketing e financeiro. E eu trabalhei mais ou menos em Consumer Packaged Goods Company, trabalhei aproximadamente 10 anos, entre Colgate-Palmolive e Kodak. Uhum. E esse começo foi um começo extremamente importante e definidor de algumas habilidades que eu vinha desenvolver, porque foi nessa indústria, nesse segmento, que eu desenvolvi a minha carreira internacional, né? E a minha carreira internacional relacionada à gestão de negócios, não às áreas específicas exclusivamente de marketing, né? O segundo bloco da minha carreira, eu falo que foi o bloco quando o Brasil deixou de ser inflacionário, né? E graças a Deus a gente ganhou aí do governo Fernando Henrique Cardoso o controle da inflação. E as instituições financeiras precisavam, de fato, daí aprender a ganhar dinheiro. E foi a onda, né, das instituições financeiras no Brasil começarem a captar grandes líderes que entendessem de mercado, que entendessem de consumidor, que entendessem de cliente. E foi aí que eu passei os próximos 9 anos em instituições financeiras, liderando áreas de marketing, áreas de produtos, né, e segmentos de mercado. Então, daí eu tive uma parte no Unibanco, logo após a aquisição do Banco Nacional, e depois liderei o negócio de cartões de crédito, e depois passei 7, 8 anos no Bank Boston, aonde eu cheguei na vice-presidência executiva de mercado, sendo responsável por projetos importantes como o estabelecimento e a liderança que o Bank Boston veio a ter naquela época do segmento de indivíduos high net worth individuals, né? O Boston era um banco comparado aos outros bancos, um banco pequeno, mas um banco que trabalhou uma estratégia mercadológica fundamental para a gente adquirir aquela posição de mercado que a gente conseguiu, né? E produto disso foi, ao final desse grande projeto, o Boston foi adquirido pelo Fleet Boston, depois ele foi adquirido pelo Bank of America, e depois disso o Bank of America fez o processo de venda para o Grupo Itaú, né? E nesse momento eu fiz o shift de carreira para o varejo, que era um segmento que eu não tinha experiência, quando eu fui convidada para trabalhar com a Billy Diniz e fui assumir o negócio de marcas próprias e a vice-presidência executiva de mercado de todas as marcas que o Grupo Pão de Açúcar tinha. E é importante lembrar que o Grupo Pão de Açúcar naquela época não é o Grupo Pão de Açúcar de hoje, né? Nós tínhamos a marca Pão de Açúcar, nós tínhamos a marca Extra, nós tínhamos a marca Compre Bem, que era, né, o antigo Sendas, no Rio de Janeiro. Enfim,
E daí eu tive anos que esse terceiro bloco em varejo. Do varejo eu fui para Perdigão, quando a gente ganhou daí do governo Lula a nossa querida Sadia, e criamos entre Perdigão e Sadia a Brasil Foods. E na carreira executiva terminei, eu diria que talvez um dos maiores desafios na área de consumo e varejo na Gol, né? Porque não existe segmento mais desafiador que a aviação comercial, aonde eu terminei na posição de Chief Revenues Officer, que na verdade eu tinha todas as receitas do que era a Gol no Brasil, né? E conseguimos em 2010, ao final de 2010, Constantino tinha um objetivo claro, que ele queria conseguir a liderança de mercado no Brasil. A liderança sempre tinha sido da TAM no mercado brasileiro, né? A Gol teve uma história muito promissora, mas nunca tinha tido a liderança. E eu falava, acho que a gente não precisa da liderança, a gente precisa da qualidade. Entregamos a liderança e daí ele viu que era melhor ter a qualidade, né? Ainda mais num país como esse, com as instabilidades que a gente vive. Saí da Gol em 2011, se não me engano, com uma tarefa bastante cumprida e bem satisfeita, e eu decidi daí, que eu acho que é uma das características que me diferem enquanto conselheira hoje, aos 43 anos eu decidi empreender e me tornar empresária, né? O que não é algo muito comum, mas eu tinha muito desejo de entender o que era ser empresária no Brasil, fui empreender. Iniciamos a Abraquidabra. A Abraquidabra foi um projeto de produtos educativos diferenciados. Trouxemos a marca americana Crayola para o Brasil. Tivemos um projeto de 10 anos, muito bem sucedido. Distribuímos a marca por mais de 3 mil pontos de venda. E daí, infelizmente, a Crayola decidiu, ao invés de colocar uma planta fabril no Brasil, porque o Brasil começou a fazer água, decidiu colocar na China. E daí o nosso projeto não era... Ele se tornava um projeto muito menor para mim, eu tinha menos interesse. Vendemos a empresa e foi nesse momento, lá para 2013, 2014, que eu comecei a minha carreira, portanto, o meu aprendizado e a minha jornada na governança corporativa. Então, a minha carreira são esses 4 blocos muito bem sedimentados e que, se você me perguntar, eles foram programados para governança? A resposta é não, eles não foram programados para governança, né? Mas eu instintivamente, né, talvez um strategic foresight que eu mesmo tenha, porque eu planejei a minha carreira executiva, eu planejei à luz das minhas competências e à luz dos meus desejos. Eu acho que eu vim finalizar com um projeto interessante que hoje eu sou muito satisfeita como conselheira independente de administração. Queria pegar o gancho desse último bloco da sua carreira, porque hoje muitos executivos querem assumir uma posição de conselho, né? Mas muito disso vem através de conquistas, realizações e como você se preparou na vida executiva, né? O que você acredita, Cláudia, que foram suas principais realizações como executiva que te trouxeram as competências para você se tornar uma conselheira hoje? Olha, eu acho a sua pergunta, assim, é uma pergunta que a gente pode conversar horas, né? Horas. Eu vou tentar ser pragmática e sucinta no quesito que eu entendo que muitos executivos, hoje em dia, têm um desejo muito grande de continuarem a carreira executiva olhando o papel de ser conselheiro ou conselheira como uma continuidade natural. E a minha questão ela não é natural, tá? Eu entendo que as habilidades que me levaram a me tornar hoje a conselheira que eu sou, diz respeito ao track record, à trajetória, né? E essa trajetória está muito relacionada a posições que eu fui tendo, a exposições que eu fui tendo em segmentos que realmente desenvolveram a minha capacidade de gestão. Então, assim, de uma forma simplória,
porque eu acho que ela não responde tudo, eu diria que são os melhores conselheiros e conselheiras tendem a ser os profissionais que realmente chegaram em posições de CEO. Precisa ser o nome de CEO? Não, né? Eu fui CEO da minha própria empresa, eu fui CRO na Gol, né? Mas são papéis de fato mais generalistas, mais genéricos, mas de profundo impacto em gestão. Mas a pessoa foi executiva de mercado, executiva de produto, ela não vai poder ser um conselheiro, uma conselheira? Pode, lógico que ela pode, mas toda posição mais técnica tende, no papel da governança, ser mais aplicado a comitês. Uhum. Tá? Isso tem valor? Lógico que isso tem valor. Mas o que eu digo é o track record nosso, da nossa história vivida, que vai ser capaz de habilitar competências e habilidades para você, de fato, conseguir atuar como um eficaz conselheiro de administração. Porque o que eu posso adiantar para vocês não é uma tarefa fácil, né? E demanda outras habilidades. Totalmente. Eu acho que vem uma pergunta de muitos executivos nessa linha, até saindo um pouco do script aqui, mas acho que você trouxe um ponto interessante. Pessoas que estão em comitês consultivos, você vê que isso é uma oportunidade para ela se consolidar também, para futuramente assumir uma posição de conselho de administração, ou você acredita que esse conselho consultivo tem um viés mais de suporte em temas técnicos? Olha, é difícil, quando a gente fala de governança, Henrique, é difícil a gente naturalizar as empresas, né? Ou seja, homogeneizar as empresas, isso é o que eu quero dizer. Por quê? Porque a governança corporativa, apesar das pessoas não entenderem muito do tema, né? Muitas. A governança corporativa é um tema recente no Brasil. Uhum. Ele é um tema que tem evoluído no Brasil. Então, é muito difícil eu te dar uma resposta específica, porque depende de cada empresa, depende do momento e da maturidade que cada empresa está. Mas eu diria que, vamos dizer, em geral, na sua maioria, empresas de médio e grande porte, hoje no Brasil, tem uma governança corporativa, eu diria, mínima. Uhum. Participar de comitês, né? Participar de comitês de assessoramento ao conselho, com certeza é uma experiência produtiva e eficaz para o treinamento de futuras posições de conselho. Isso é um caminho definido? A resposta é não. Não é um caminho definido. Por quê? Muitos comitês de assessoramento, às vezes, nem têm a exposição ao conselho de administração, porque eles têm papel de assessoramento, eles não são comitês deliberativos, né? O único comitê, por exemplo, deliberativo, e que não é o caso no Brasil, em função da CVM, é o caso da Nasdaq, é o comitê de auditoria. Pelos princípios da SEC, o comitê de auditoria, ele é um comitê deliberativo. Baseado nos critérios da CPM, o comitê de auditoria ele não é deliberativo. O único local, entidade deliberativa é o conselho de administração. Uhum. Então, eu acho que é um bom exercício, é uma boa jornada, mas não é determinante, né? Ela não é determinante que... Agora, ela é um excelente espaço para que o indivíduo, o ex-executivo, se veja em outro papel, né? Porque é um papel que demanda de habilidades que não são as habilidades quando executivo ou executiva. E a gente subestima isso, né? Quando eu comecei minha carreira, eu mesma tinha um grande question mark, uma grande pergunta. Será que, apesar da carreira linda e satisfatória que eu tive, eu serei uma boa conselheira? E eu lembro que essa pergunta sempre ficava na minha cabeça. Será que eu, de fato, tenho as habilidades que são necessárias? E esse teste, né,
veio na minha atuação no meu primeiro conselho de administração. Você falou um ponto super importante, né? Papel e responsabilidade. Nessa sofisticação de governança corporativa, na sua visão, qual que é o papel e responsabilidade de um conselheiro hoje? Olha, o maior papel de um conselheiro de administração é ele ser guardião da estratégia, né, desse contrato social que é a empresa, tá? Muitos conselhos, como a gente falou há pouco, né, que a governança é uma jornada, muitos conselhos olham o conselho de administração não como o recipiente aonde a estratégia é discutida, porque muitas vezes não é de interesse das partes se discutir isso. Mas o maior papel e mais fundamental papel de um conselheiro, de uma conselheira de administração é ser o guardião desta estratégia, deste planejamento, ser o guardião e o elo entre sócios, acionistas e a diretoria, né? Isso é um papel muito importante do Conselho de Administração e também ser o monitora, né? A entidade que monitora todos os riscos da empresa, né? E os seus, obviamente, o seu desempenho financeiro. Então, o papel e o dever fiduciário do conselheiro é enorme, né? Ou seja, existe mais ônus do que bônus, né? Um conselheiro de administração tem dever fiduciário, ele responde pela administração da empresa, né? E, portanto, ele precisa estar envolvido na empresa, mas dentro daquele fórum que ele atua, tá? Interessante você falar que você teve uma fase de carreira e você se tornou uma executiva bastante sênior, bastante experiente. Em um determinado momento, você virou uma conselheira júnior, né? Isso. Você começou essa carreira, né? Queria talvez resgatar da tua memória esse processo de formação como conselheira, na tua vivência. O que você viveu, ao que você foi exposta, que te trouxe os aprendizados mais relevantes como conselheira? Olha, eu acho que é um pupurri, né, de experiências. E esse pupurri de experiências tem a ver com os grandes projetos que eu liderei na vida executiva. Eu acho que essa foi um pouco da pergunta que Henrique também fez. Eu acho que tem alguns projetos chaves, né? E esse projeto que eu mencionei, de levar a Gol à liderança de mercado na aviação comercial, foi um projeto extremamente desafiador no momento de mercado. O Brasil, né? Eu não quero falar da aviação comercial, mas é um país extremamente complexo para a saúde financeira da aviação comercial. A aviação comercial per si, né, isolando os países árabes, né, todos os outros países têm esse segmento como um dos segmentos mais difíceis do ponto de vista de sustentabilidade financeira, né, e levar a Gol com saúde financeira à liderança de mercado foi um dos maiores projetos nossos, porque demandava um projeto de gestão, né? Não era um projeto de mercado, era um projeto de gestão da empresa inteira, né? Então, acho que esse é um exemplo. Eu acho que o exemplo na época do varejo, no Grupo Pão de Açúcar, foi um exemplo muito rico quando a gente levou o negócio de marcas próprias, que na minha época, quando eu assumi a posição, nós faturamos na casa de 300 milhões de reais, com o lançamento de Taek, que naquele momento, né, o posicionamento de marcas de uma categoria de bem-estar era algo inédito, nós levamos o negócio para a casa de 1 bilhão. Né? Então, eu acho que o que me marcou do ponto de vista executivo foi sempre projetos que olharam muito projetos que envolviam todas as áreas da empresa. Né? Então, quando eu falo, Bernardo, que porque naturalmente os melhores conselheiros e conselheiras são CEOs, né? Tiveram isso, é porque tiveram na sua dinâmica executiva o papel de gestão. E eu acho que ultimamente os CEOs, né, homens e mulheres, se apaixonam muito pela estratégia e pouco pela execução. Os melhores CEOs que existem no mundo são os CEOs apaixonados pela execução, né? Acho que existe um caso aí que eu sou uma investidora, lá em casa somos investidores, que é a reinvenção da GE, né? A GE.
né? Uma corporação enorme, se vocês olharem os últimos 5 anos, uma empresa em total transformação. Uhum. Tira o chapéu para o CEO que está sentado lá. Um homem meticuloso, genial, apaixonado pela GE. Ontem reportou mais de 20% de crescimento. Caramba. Então, o que eu digo é, CEOs apaixonados pela execução, com excelentes governança e estratégia, são CEOs que não têm chance de não dar certo. E, Cláudia, E eu sou uma pessoa apaixonada por processo e execução. Acho que isso fez um pouco deste meu olhar, porque o olhar do conselheiro é um olhar holístico. Ele não pode ser um olhar somente técnico, né? imagino que como conselheira, nesse novo papel, né, da tua carreira, foram também muitos projetos e desafios. Fala um pouco sobre essa etapa da tua carreira, do que Da você viveu transição. como conselheira, aquilo que você viveu de mais desafiador e que mais te trouxe aprendizado como conselheira. Eu acho que, primeiro, você fez uma pergunta que acho que eu não te respondi, que é como foi essa transição, né? Como foi? E acho que é uma pergunta muito importante. Como foi deixar de ser sênior para se tornar júnior, né? Porque eu era uma executiva super sênior para me tornar, eu queria me tornar júnior como conselheira. Não, eu tinha que desenhar a jornada. Caminho, né? Era o caminho, certo? E acho que o caminho que eu decidi fazer, primeiro foi aprender muito, né? Então, eu me preparei. Você fala, isso é determinante? Não, isso não é determinante. Então, muitas pessoas perguntam para mim, quando eu mentoro pessoas, executivos e executivas, eu preciso fazer a formação? Olha, necessariamente, você não precisa fazer a formação, porque você vem de uma carreira executiva onde você deveria estar exposto a esses assuntos. Agora, é bom fazer a formação, a certificação para conselheiros? É muito bom. Depende aonde, né? Depende aonde. Então, eu fiz formação, eu fiz o plano de desenvolvimento com mentores em governança, eu me aproximei de pessoas que desempenhavam aquele papel. Então, assim, eu fui criando ferramentas para entender e me colocar em xeque se eu teria as habilidades necessárias, né? O PDEC, que é um plano de desenvolvimento para executivos, né, que buscam posições de conselho, ele tem mentores. E eu lembro que o meu mentor, um querido, Plínio Musetti, que era o meu mentor, a nossa discussão era essa, e a gente fazia roleplays de experiências dele e minhas, já no conselho, que eu já atuava num conselho familiar. Só situação fácil, imagina. Só pepino, né? E ele me testava exatamente isso. Como você se comportaria nessa natureza de decisão, né? Então, nós tivemos um caso em que o sócio majoritário, acionista majoritário da companhia, queria decidir um caminho estratégico contra o corpo de conselheiros, né? E aquilo demandava não discutir o elefante na mesa, né? Aquilo demandava dos conselheiros que queriam convencer esse acionista um trabalho de alinhamento antecedente. E aqueles conselheiros ao redor daquela mesa não tiveram a inteligência emocional de fazer isso de uma forma harmônica. E quando da reunião, aquela experiência não foi positiva, gerando assim um estresse que o presidente do conselho saiu da sala, né? E eu lembro que um dos grandes o cheque que ele fez em mim foi assim: o que você faria naquele momento? Interessante. Né? E eu falei, bem, se eu tivesse nesta mesa, e depois isso veio acontecer comigo numa outra experiência de conselheiro. Falei, se eu tivesse nessa mesa, naquele momento, eu teria saído da sala, procurado o conselheiro e acalmado ele para que ele entendesse algo que deveria ter sido feito antes, que era o alinhamento entre as partes e as visões. E com isso, o que eu quero dizer? Ser conselheiro, ser conselheira, demanda bagagem emocional, demanda vivência em situações que muitas vezes
diversos executivos, em função da forma que a carreira foi trilhada, ela não teve essa exposição. Alguns tiveram, outros não tiveram. Cláudia, mas esse ponto que você está trazendo, eu acho muito bacana. A inteligência emocional, sem dúvida, né? São múltiplas relações em contextos desafiadores, desalinhamentos, muitas vezes conflitos, né? Uhum. Mas esse talvez, às vezes, é óbvio de se conectar com o conselheiro. Mas no que você falou, tem um outro atributo que muitas vezes ele fica esquecido, tá? Que é a inteligência, tá? Do ponto de vista cognitivo mesmo. E isso, muitas vezes, no caso de conselheiros que são quase que, por definição, pessoas muito experientes, isso remete a um acúmulo de um estoque de conhecimento, né? E isso pode ser percebido pela pessoa como suficiente, né? Eu já vivenciei 30 anos, 40 anos, o mercado A, B ou C, então eu já sei tudo, né? E vou fazer esse comentário para comentar com a próxima pergunta, né? E hoje tudo é novo, né? Então, essa capacidade de continuar aprendendo e conectando o que você viveu no passado com o que você está vendo agora, naquele contexto específico, e a partir disso chegar a novas visões de oportunidades e problemas e proposições, e acho fundamental, fundamental. A gente vive um momento de muito conteúdo, né, jogado para todos nós, em todos os locais, né? Mas o aprendizado, ele de alguma forma se perdeu. Então, parabéns. E eu conecto isso com a próxima pergunta, que eu vejo uma grande mudança no contexto de atuação de um conselho e das empresas, né? Se a gente voltar 5 anos, 10 anos, né, as empresas elas sempre tiveram que lidar com desafios estratégicos que estavam muito conectadas com leituras de ciclos de Brasil, né? Então, você já montou empresa, você já teve que fechar uma empresa e você vê essas decisões elas são muito impactadas por ciclos. Talvez você viu uma oportunidade num ciclo bom de Brasil, enfim, e teve o amargo, né, de ver um ciclo em que uma empresa multinacional preferiu investir na China do que no Brasil, e você, como empresária bem-sucedida, acabou sofrendo por isso, né? Acho que a gente talvez vai continuar vivendo esses ciclos de Brasil, né? Acho que é uma característica da nossa economia. Só que, além dessa volatilidade, as empresas e os conselhos têm que ver com outras temáticas hoje, mudanças maiores que estão acontecendo no mundo, temas novos de tecnologia, mudança climática, transição energética, ESG, novos padrões de consumo do consumidor, inteligência artificial, temas absolutamente novos. Não há quem tem 40 anos de experiência nisso, não tem. Dito isso, como é que você vê esse impacto, né, de você, como parte de conselhos, ter que, primeiro no conselho, discutir esses cenários, desdobrar isso para um alinhamento colaborativo na estruturação de estratégias com o CEO, e você falou de execução um pouco antes, e fazer com que isso de fato se materialize lá na ponta. Como tem sido isso? Olha, eu acho que isso tem sido o melhor sabor dessa jornada que eu tenho percorrido, tá? Então, assim, não, eu acho que esse tem sido o melhor sabor. Eu queria só voltar um passo, porque eu acho que para isso ser o melhor sabor dessa jornada que eu tenho percorrido, né, com diversos colegas, em diversos conselhos e, portanto, diversas dinâmicas, é um livro que eu li, eu recomendo muito vocês lerem, porque eu acho que ele marca os novos tempos, né? Pelo menos a mim ele me impactou muito, é de um escritor americano que se chama Edward Hess, e ele fala, o tema do livro, a chamada do livro é Humility is the New Smart, tá? Humildade é a nova inteligência. E por que eu falo isso? Ele tem uma frase que fala que o que nos segura de não atuarmos na nossa máxima capacidade é o ego e o medo, tá? E por que para mim essa frase ela é tão impactante? Porque eu acho que quando você está numa jornada de governança corporativa, se você tiver o ego, você está no lugar errado. E se você tiver medo, você está no lugar mais errado ainda, né? Porque sobre a mesa de um conselho, existem muitas perguntas que ninguém sabe responder. E essa é a verdade. Mas se nós tivermos egos,
nós tornamos esses conselhos ineficazes, né? Porque daí a gente traz a nossa bagagem para a mesa, muitas vezes de experiências não vividas. Quem é que numa mesa de conselho de administração hoje é um expert em inteligência artificial? Desculpa, ninguém. A não ser o nerd que está lá fazendo coding, certo? E entende do que ele está fazendo. Meus filhos que foram para a universidade estão estudando Data Analytics, Computer Science nas melhores universidades internacionais. Mas nós, essa nossa geração, não conhece, né? Então, o que é muito importante trazer para a mesa de conselho? Letramento. Letramento nas matérias, né? Seja na matéria de ESG, seja na dupla materialidade. Eu agora estou envolvida nos comitês de auditoria, discutindo e rediscutindo a matriz de risco das empresas para olhar a dupla materialidade. O que é isso, a dupla materialidade? Nós nunca discutimos isso há 20 anos atrás. O que é isso, dupla materialidade? Né? Ou seja, quais são os efeitos que os Is, os S e os Gs têm na nossa matriz de risco atualmente? E que podem mudar totalmente esse quebra-cabeça. E isso demanda o quê? Desses conselheiros e dessas conselheiras? Humildade. Humildade de aprender, humildade de ir ter aula novamente para entender por que isso está acontecendo. Quer dizer, as legislações, as regulações, elas não estão mudando porque nós queremos controlar, né? Governos e entidades querem controlar mais países. Elas estão mudando porque a sociedade precisa dessa transformação, né? E eu acho que é isso. Quando você tem pessoas abertas, executivos, ex-executivos, conselheiros numa mesa, interessados na sustentabilidade das empresas, você tem letramento dessas pessoas, você tem a busca de o que é novo, o que é jovem, né? Muito se falava, né? Eu já tive em discussões que se perguntavam, você acha que você tem que ter um nerd, né, tecnológico num conselho? Não necessariamente. Eu posso convidar esse expertise, eu posso ir comprar esse expertise para expor o conselho a essas dinâmicas, para gerar letramento, né? Agora, o que é importante? É importante que essa porta esteja aberta. Esses assuntos são novos para nós no Brasil, para nós nos Estados Unidos. Semana passada, no congresso do IBGC, eu ouvi de um dos maiores experts em governança corporativa dizendo: com as novas empresas de tecnologia que a gente vê no Vale do Silício, porque elas respondem por mais de 50% de todo o capital investido de venture capital no mundo, estão no Vale do Silício, então fica, não, porque o Vale do Silício está perdendo a sua representatividade. Não está, gente. A sua grande maioria. Todas essas empresas estão numa crise de governança. Qual é o novo modelo a ser percorrido da governança corporativa? Né? Nós acabamos de passar por um incidente internacional mundial do ChatGPT, né? Sim. Ele é uma questão de quê? Ele é um assunto de governança. Né? Então, o que eu acho é conselhos que detêm desta abertura para aprender o novo são os conselhos de administração e, portanto, o produto, as estratégias que serão montadas que gerarão as empresas do futuro. E é por isso que a gente precisa ter essa cabeça, entendeu? Aberta, essa escuta reflexiva. Você fala, que habilidades você precisa ter para estar num conselho? Você tem que ter esse pensamento crítico, essa escuta reflexiva. Você não pode estar encastelado no conselho, você precisa conhecer a empresa, viver os seus colaboradores, criar esta cultura. Porque governança não é fadada ao conselho, governança é fadada a uma empresa. É um tema de todos. Cláudia, se você está falando, estou lembrando aqui de um comentário que nas nossas reuniões com clientes, em projetos de contratação de conselheiros, caiu essa ficha agora. Uma frase que tem sido muito comum assim: eu não quero só um medalhão. Né? O que está por trás dessa frase? Eles querem alguém com muita experiência, sem dúvida, né? Homem ou mulher. Mas eles querem o quê? Que essa pessoa use essa experiência para aplicar a discussão e pensar em soluções novas, e não trazer soluções prontas que vieram do passado. E a outra coisa conectada com o que você falou é esse atributo de energia, né? Porque o aprendizado exige energia, tempo. O aprendizado não é pegar um livro somente, ainda que esse aí eu vou ler com certeza.
mas envolve maior envolvimento com management, maior envolvimento com experts externos, trazer informação. Isso é uma construção, né? Então, tem claramente um novo perfil que está muito conectado com o que você está falando. E eu acho assim, é exatamente isso. No passado, queriam-se medalhões, né? Eu quero ter nomes importantes no meu conselho, mas não necessariamente eu quero envolvimento. Eu falo muito que, e nos conselhos nos quais eu atuo, eu tenho heads in, heart in, hands off, mas o resto eu tenho tudo in. O único que eu não faço é executar. Mas eu estou lá, e isso, o que isso demanda, Bernardo? Isso demanda tempo. Uma boa conselheira, um bom conselheiro, demanda tempo. Não é, olha, é tempo para eu me preparar para o material da reunião. Não. Não. É estar à disposição desta empresa para os momentos que esse C-level precisa. Eu sou acessada para as empresas nas quais eu sou conselheira, eu não sou acessada para fazer, mas eu sou consultada de N distintas atividades que estão em desenvolvimento. Eu estou fazendo, Cláudio? Não. Eu estou atuando como conselheira. Às vezes, como uma advisor, olha, estamos com um problema naquele projeto no qual você está no comitê. Como que você nos recomenda agir? Né? Então, o papel do conselheiro, ele mudou muito, Bernardo. Ele mudou muito. Só que ele demanda novos skills. Exatamente. Deixa de ser um modelo de o conselho de notáveis, né? Exato. E passa a ser um conselho que faz um trabalho coletivo notável. Né? E o Edward Hess fala muito isso. Quer dizer, o que a gente precisa é de líderes que pensem o coletivo, em vez de líderes que pensem o poder. O poder por si não cria valor. O que cria valor é o coletivo. Então, assim, eu falo muito, né, com CEOs, que eu falo, o que você está fazendo para o coletivo? Né? Quando falo, olha, nós vamos discutir o nosso turnover. Bem, eu não quero... O turnover é um número. O que eu quero discutir, o que está atrás destes números, né? O que nós estamos fazendo para fortalecer, que daí sim é um tema de conselho, a nossa cultura, para fortalecer essa equipe, para termos equipes mais colaborativas. E quando eu falo de termos equipes mais colaborativas, eu preciso ser um líder de escuta ativa. Porque se eu não escuto, como que eu colaboro? Eu acho que isso vem muito de encontro, Cláudia, do que a gente está vivenciando hoje com as organizações. Existe muita pergunta das organizações questionando, será que hoje nós temos o melhor conselho para essa empresa e para os novos desafios que ela vai enfrentar? E hoje, num cenário de empresas nacionais, você tem a complexidade de ter no mesmo conselho acionistas, investidores, membros independentes, mas o colegiado precisa funcionar, né, nessa dinâmica. O consenso precisa acontecer. Exatamente. Como que você vê essa transição hoje também, dessa avaliação, saindo de uma avaliação regulatória para uma avaliação estratégica hoje do colegiado? Como que você vê esse processo de avaliação, tanto do indivíduo como no colegiado hoje? Eu acho que o processo de avaliação de desempenho dos conselhos ainda eu diria, eu tenho críticas, tá? Tenho críticas porque eu acho que nós estamos numa jornada inicial. Eu acho que os conselhos hoje evoluíram, os conselhos das empresas de capital aberto, eu acho que isso é um passo importante e positivo que nós demos, é olhar o conselho e a composição do conselho à luz das necessidades, das competências que cada conselheiro traz para a mesa. Isso eu acho que foi uma evolução extremamente positiva. Poucas empresas fazem isso, mas fazem, ok? Isso eu acho que foi um ganho positivo. Mas o processo de avaliação de conselho ainda, eu acho ele simplório, tá? Tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. Então, nas empresas em que eu
participo, e na maioria delas eu também sou atuante no comitê de pessoas, esse é um tema da nossa pauta de como que a gente não é sofistica, mas traduz melhor que o conselho seja realmente um representante dos desafios que a organização tem pela frente. Então, eu acho que aí nós temos, e que isso é natural desta jornada de amadurecimento da governança. Então, é natural que você comece com uma avaliação mais simples e vá, a partir do seu desenvolvimento, criando robustez. Mas eu acho que a gente está num caminho de amadurecimento e que eu não acho que nós estamos no modelo ideal ainda. Mas acho que os passos que as empresas de capital aberto deram são passos instigadores para as empresas familiares e de capital fechado. Ou seja, deveria se traduzir em atuantes de conselho pessoas com os skills e as habilidades, e outra, as competências que são necessárias no conselho, né? Quantas vezes a gente não escuta, olha, a pessoa entrou naquele conselho e mudou a dinâmica daquele conselho, né? Se você me perguntar, nesses últimos 7 anos atuando como conselheira, a gente recebe pouco feedback, né? Que eu brinco, eu estou recebendo um feedback ou um feet on the back, né? Mas eu recebi um feedback que foi de um conselheiro que falou, olha, depois que você entrou neste conselho, mudou-se o clima do conselho. E eu falei, nossa, será que isso é bom? Ele falou assim, porque você traz de uma maneira harmônica os problemas. Então, o que é importante? A mesa do conselho precisa de dissenso. Por isso que a gente precisa de diversidade. Porque a gente só tem diversidade quando a gente tem pessoas diferentes pensando. Porque você só chega ao consenso tendo dissenso. Quando você tem as pessoas iguais, que normalmente pensam da mesma forma, você não tem dissenso nenhum. Você não está pensando coisas diferentes. Você está sempre pensando as mesmas coisas. Neste mundo em transformação, se nós não trouxermos o dissenso, nós nunca estaríamos olhando a realidade como ela está hoje. E, Cláudia, isso que você está falando de dissenso e pegando o gancho aqui do Henrique sobre esse tema de avaliações de conselho, é interessante ver a tua opinião sobre como os processos são conduzidos, né, as abordagens mais tradicionais, porque realmente a gente vê uma ferramenta muito importante de evolução das organizações. E esse aprendizado, na verdade, a gente vem tendo analisando os nossos projetos de search de executivos, que eles têm uma característica, né? Eles, em geral, uma parte grande dos nossos projetos, eles são substituições de executivos. E se você parar para pensar, bem, a empresa tem um problema com o executivo que não está desempenhando, ela liga para o headhunter substitui a posição, resolveu o problema. E durante muito tempo a gente operou nesse automático, tá? Mas nos últimos anos a gente começou a perceber um padrão, tá? Essa posição que está sendo substituída hoje, ela não é um ponto, ela é uma curva. É uma curva que nasceu da onde? Ela, em algum momento, aquela empresa, ela ou tinha um problema, ou tinha um novo plano, e alguém recebeu uma atribuição importante de liderar aquilo. Esse ciclo de você dá a chance à pessoa, né? E aí, durante um tempo ela vai tentando. Aí você entra num segundo ciclo que começa a acender algumas luzes amarelas, né? Acho que talvez não esteja indo. E aí a luz amarela começa a virar vermelha. Até uma hora que se conclui que aquilo que deveria estar acontecendo não está acontecendo, não vai acontecer, e vem a decisão muito contundente da substituição. Com base no nosso histórico, centenas de projetos, tá, Cláudia? Isso são entre 12 e 18 meses. Tá? Então, eu trago aqui para esse tema de avaliação de conselho o tema de agilidade. Né? Você falou de dissenso. Vamos pensar esse ciclo de um grupo, né, que está, enfim, em velocidade de cruzeiro. Acontece alguma coisa, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer um diagnóstico, pensar nos cenários, como o grupo tomar uma decisão, algo que pode ser feito e deve, talvez, né, em colaboração com o CEO. Isso precisa ser materializado numa nova agenda, né, desse CEO, uma nova prioridade, que vai ser desdobrada através da diretoria e o resto da empresa na execução.
Como que você vê esse ciclo de mudança e o papel dos conselhos? O que pode ser feito para encurtar esse tempo de resposta até em face a tudo que está acontecendo o tempo todo? Olha, eu acho que o tempo de resposta que você tem está absolutamente relacionado a quão eficaz é o seu conselho, né? Então, assim, se você estiver falando de trocas de CEO, troca de CEO é responsabilidade do conselho, É isso. né? O papel do CEO decidir nesta curva de 12 a 18 meses, deu certo ou não deu certo, é uma responsabilidade do conselho. Quanto mais competente for esse conselho, mais habilitado ele estará e estruturado para tomar uma posição adequada. Uhum. Ponto 2. Quanto melhor for esse conselho e mais elo, que é um papel importante do conselho ser entre sócios e grupo executivo, mais você será capaz de agilizar processos de funções que estão embaixo do seu CEO. Porque muitas vezes você tem esse churn de posições executivas. Eu não sei, vocês têm aí dados quantitativos e qualitativos que não estão totalmente relacionados à performance dos executivos, mas há problemas, como você mencionou, que estão sendo atribuídos a funções onde o problema é muito maior. Você troca o executivo e o problema continua E o lá. problema continua lá. Então, você vira uma cadeira de fritar executivos. É isso aí. E você vê isso sendo recorrência em diversas empresas. Então, daí a pergunta que o conselho devia estar fazendo é: por que eu não consigo parar com ninguém nessa função? O problema não é da função. Dá para fazer um outro podcast só Não sobre é isso, da hein? função. O problema não é da função. O problema é da organização. É. O problema é entender aonde que esse processo e essas ferramentas não estão coesas, Quais são os fatores que estão que estão determinados. impactando o desempenho daquele executivo, quais que são relacionados ao perfil dele e quais que são relacionados a outros fatores. Exatamente. Né? Desalinhamentos de sócio, posicionamentos estratégicos sem diferenciais, falta de recursos. Falta de trabalhos colaborativos, falta de gestão. Quantas posições de C-level nós, e vocês devem ter muita propriedade nisso, não são trocadas por inadequada gestão? Isso aí. Esta é a verdade. Por isso, quando eu falo, você quer ser o melhor líder, seja um líder que se conheça. Vá buscar autoconhecimento. Porque se você não tiver autoconhecimento, você nunca será um líder colaborativo. As pessoas buscam as posições de destaque achando que elas não têm preço. Elas têm preços profundos. Ser um líder. Ah, porque eu quero ser CEO. Você quer ser CEO pela cadeira ou pelo seu papel? É a mesma pergunta que você deveria fazer quando você pensar em ser conselheiro. Claro, estou até um pouco triste aqui de ter que terminar esse podcast, porque, enfim, quase que agora a conversa está ficando boa, mas, enfim. A gente marca outro. A gente marca outro. Em próximo. Né? Mas, de fato, o tema governança para nós, na Flow, virou um tema muito relevante. Então, a performance das organizações, ela está muito, às vezes é muito associada à performance do CEO, mas isso deixou de ser um esporte individual e passa a ser um esporte coletivo, né? Onde você tem o time do conselho, CEO, diretoria, fornecedores, consultores, né? Todos a favor, né? Do desenvolvimento das organizações. Então, para fechar aqui, me passa o que é a tua visão sobre o futuro da governança. O que cada conselheiro já experiente, ou os novos entrantes, ou aqueles que querem entrar nesse mundo, mulheres inclusive, né, pelo trabalho do WCD maravilhoso que você já fez e vem fazendo, passa a tua visão aí de esperança aí para um Brasil tão volátil. Qual que é o poder que esse tema de governança traz para nós, como sociedade? Olha, eu acho que o tema, assim, para eu fechar aqui essa conversa muito rica, muito produtiva, adorei, eu acho que a gente precisa trabalhar muito duro para ser a nossa melhor versão. E para nós sermos a nossa melhor versão, a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que escutar e a gente tem que aprender. Quando a gente tem essas 3 ferramentas, nós temos as 3 ferramentas mais importantes para se executar um mundo melhor. E eu não posso pensar em liderança sem pensar no nosso papel institucional como sociedade, porque cada um de nós aqui deveria estar pensando
em como a gente faz o mundo melhor. Entendeu? E não como a gente faz ter mais dinheiro. Ter mais dinheiro é produto final de um mundo melhor, entendeu? Então, nós todos, como líderes, devíamos estar pensando nessas questões estratégicas, financeiras. E eu não estou falando de conversa de abraçar árvore. Eu estou falando de um mundo mais colaborativo, porque este mundo que nós estamos vendo, ele não parece estar mais colaborativo, mas somos nós, os indivíduos, os colaboradores, a liderança, que faz disso um mundo mais equânime, entendeu? Então, assim, pense na sua autoliderança. Ah, porque eu quero ser conselheiro. Ah, porque eu quero ser CEO. O que você está fazendo para ser a sua melhor versão, né? Porque a sua melhor versão, ela é uma composição de fatores da sua trajetória e daquilo que você está aberto a ser, né? Eu não sou a Cláudia que eu comecei lá atrás na Colgate-Palmolive. Eu vejo que eu sou uma versão muito melhorada e que posso melhorar ainda mais. Henrique, pode levantar e bater palma? Como é que é? Com certeza. É isso, muito obrigada pela conversa. Obrigado. Muito viu, obrigado, Cláudio? foi um prazer e até a próxima. Gente, Obrigado. obrigado, até o próximo pessoal. episódio.